Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 13, verso 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Lê até onde? Pode ir. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, lhes disse: não, para que colha o joio, não arranquei também o trigo com ele. Deixei crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o ao meu celeiro. Jesus está no texto proferindo a parábola do joio. Nesse mesmo contexto, Jesus fala sobre a parábola da semente, a parábola do semeador, a parábola do grão de mostarda, e todas essas estão conectadas no mesmo sentido, especificamente falando sobre fé. Contudo, essa parábola aqui, Jesus vai fazer essa comparação com o reino dos céus. Por isso que os primeiros versículos, o versículo 24, ele diz que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a semente ou a boa semente no campo. A comparação então aqui é com o próprio reino dos céus. E ele usa essa parábola para trazer a explicação de uma verdade que ele queria que os seus discípulos entendessem do que diz respeito ao reino. Um semeador que deixa a boa semente, em algum momento ele dorme, o inimigo se aproxima, semeia o joio. Quando os trabalhadores se aproximam para ver a erva que cresce, percebem que no meio dessa semeadura tem tanto joio quanto trigo. Eles vão desejar arrancá-los, mas o próprio semeador vai dizer para não arrancar, porque senão correria risco de arrancar também o trigo, devido à semelhança que o joio tem com o trigo. A solução é deixar tanto o joio quanto o trigo crescerem juntos, e no tempo da ceifa separaria o joio do trigo, juntaria o joio, queimaria em molhos, pegaria o trigo e colocaria em uma parte separada para o celeiro. E Jesus explica todos os significados que ele fala dentro da parábola do joio e do trigo. A própria Bíblia, se você ler o capítulo 13, o verso de número 36 ao 43, ele vai explicando cada significado dessa parábola. Exemplo: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, Jesus. O campo, ele fala que é o mundo. A boa semente, os filhos do reino. O joio, os filhos do maligno. O inimigo que semeou, o próprio diabo. A ceifa é o fim. Os cefeiros, os anjos. Esse significado aqui não é interpretação do Rodrigo que está dando para o texto, é a explicação de Jesus da própria parábola do joio
quando ele cita no capítulo 13, do verso 36 em diante. Ele traz o significado de cada palavra que ele expressou. E existem algumas aplicações dentro dessa palavra que é de grande valia para o nosso entendimento nessa noite. A primeira está aqui, quando ele afirma que um homem que semeou a boa semente. A partir daí você entende que o semeador é o próprio Jesus, o Filho do homem, que semeia a boa semente. Isso traz para nós o que ele faz é bom. Ele semeou a boa semente. Não foi o semeador que colocou o joio. Pelo contrário, ele colocou a boa semente, trazendo o entendimento que aquilo que ele faz no mundo é bom, que a sua natureza é fazer o bem, que tudo que Jesus faz é bom. Isso aqui você interpreta para a sua vida, com o entendimento que tudo de bom que acontece é produto daquilo que Deus tem reservado para você, porque Deus é bom. Essa é a natureza dele, é o caráter dele. Ele é bom. Ainda que em alguns momentos na vida nós venhamos passar por circunstâncias, desertos, dificuldades, a natureza dele é ser bom. Até aquilo que me faz mal lá na frente vai cooperar para o meu próprio bem, porque ele é bom. Tudo que ele faz é bom. Segundo, a partir desse entendimento que eu tenho, que tudo que ele realiza é bom, ele começa a explicar algo ruim que aconteceu dentro de um campo, e que não foi produto do que Deus fez. Esse produto aqui não é a realização do semeador, do Filho de Deus, do Filho dos homens, Jesus. Essa realização aqui é do inimigo. Quando no verso 25 diz que dormindo os homens veio o inimigo e semeou o joio. Aí você precisa observar, primeiro, que tudo que Deus faz é bom. Segundo, o mal que vai acontecer no campo é resultado do que o inimigo produziu. E o inimigo só semeou o joio, porque se você observar o verso 25, diz que dormindo os homens. Repita comigo, dormindo. Tá lindo, mas eu gosto que repita. 1, 2, 3, vai. Dormindo. Perceba, Deus é bom. O que ele faz é bom. Mas em algum momento os homens dormem. E pelo fato dos homens dormirem, o inimigo se aproximou e semeou o joio. Não foi Deus que providenciou o mal aqui nesse campo. O mal surge do inimigo. Só que perceba, o inimigo só produziu o joio porque alguém dormiu no meio da colheita. Quando os homens dormiram, o inimigo veio e plantou o joio. Aproveitou a oportunidade que os homens dormiram, semeou o joio. Ele se aproveitou do fato das pessoas dormirem, das pessoas estarem cansadas, das pessoas se ausentarem. E quando os homens dormem, aparece o inimigo e semeia o joio. Aquilo que Deus faz é bom, mas quando eu não cuido daquilo que Deus me dá, eu abro oportunidade para que o inimigo se aproxime e semeie o joio. Eu preciso entender que aquilo que Deus faz é bom, mas a responsabilidade de cuidar do campo é minha, para que o inimigo não entre, não semeie o joio e não deixe com que o mal venha a prevalecer. Então eu preciso me responsabilizar aqui, porque muitas das vezes nós atribuímos a Deus aquilo que é responsabilidade nossa. E o texto está sendo claro, dizendo que os homens dormiram. Às vezes nós culpamos a Deus, quando na verdade o que Deus fez foi bom.
Mas como eu dormi, eu me ausentei, eu fui levado pelo momento, pelas circunstâncias, pela carne, pela situação, pela vontade, o inimigo entrou e semeou o joio. A questão aqui não é Deus providenciar o mal, é eu não me responsabilizar de cuidar daquilo que Deus me deu. Então eu preciso cuidar daquilo que Deus colocou sobre as minhas mãos, e não permitir com que dê brecha para o inimigo entrar e semear um mal. Porque o diabo só pode tocar em você diante de dois motivos: primeiro, permissão de Deus; segundo, legalidade. Por isso que a Bíblia diz: aquele que é de Deus, o maligno não toca. O diabo só toca, primeiro, permissão de Deus; segundo, se você der legalidade. Então eu preciso me responsabilizar com aquilo que Deus colocou sobre as minhas mãos. Porque às vezes você está vivendo um momento na sua vida que você está culpando Deus, você está atribuindo a Deus, você está dizendo que a porta fechada, o sofrimento, uma crise é resultado do que Deus criou, quando na verdade Deus deu a boa semente para você. Só que você, não sabendo lidar com aquilo que Ele colocou em suas mãos, você dorme e dá brecha para que o inimigo entre e semeie o mal. Olha o que o texto diz: e dormindo os homens. Guarda isso. O inimigo nunca vai vir quando você estiver acordado. O inimigo nunca vai vir quando você estiver aceso. Sabe aquele dia que você está firme, você está crente? Tem dia que a gente acorda crente. Tem dia que eu acordo tão crente que se passar um endemoniado no trânsito comigo, eu dou um grito, o cão sai da vida dele, mas sai de longe. E tem dia que a gente está tão frouxo que se passar alguém perto de nós, a gente não sabe nem o que fazer, fica com medo, deixa o problema manipular a nossa vida. O diabo não vai se aproximar de você em momentos que você está forte. O diabo vai vir te atacar nas suas fraquezas. Mateus capítulo 4, quando que o diabo tenta Jesus? Depois de 40 dias que ele vem do deserto. Ele está cansado fisicamente, ele está esgotado fisicamente, ele está com fome. Aonde o diabo tenta? Na necessidade física. Tu não é um filho de Deus? Pega essa pedra, transforma em pães. Por quê? Porque ele vai tentar você na sua fraqueza. O inimigo não vai vir te atacar quando você estiver forte. O diabo não vai vir te atacar quando você estiver num coletivo, onde nós somos mais fortes aqui, unidos. Ele vai vir te atacar quando você estiver dormindo, cansado, naquele dia que você perde as forças, naquele dia que você perde a vontade, naquele dia que você vai pecar, naquele dia que você se entrega às circunstâncias. É nesse momento que o inimigo se aproxima para tentar desestabilizar as suas forças. Por isso que o proverbista disse no capítulo 13 de Provérbios, que se te mostrares fraco no dia da tua angústia, pequena será a tua força. Eu não posso deixar com que o momento venha me levar à fraqueza, à queda, ao cansaço. Uma vez que esses homens dormem, o inimigo aparece. O inimigo vem e semeia o joio. Observe aqui, ele semeia o joio e retira. Ele coloca o joio e se retira. O inimigo não fica na colheita. Alguém me ouve? Diga amém. Amém. O inimigo não fica aqui batendo papo com o semeador. Ele aparece, semeia o joio e mete o pé. Existem pessoas que só aparecem na sua vida com a intenção de semear o joio. Gente que você vai ver, que vai se aproximar de você com a intenção de destruir a sua plantação. Ela não vem para te acrescentar, ela não vem para agregar algo a você, ela não vem para multiplicar, ela não vem para te edificar. Pelo contrário, ela só vem com intenção de destruir a sua vida. Pessoas que passam pelo seu caminho e te marcam emocionalmente, te marcam fisicamente, geram sentimentos negativos. O grande problema é que você atribui
a guerra que você está enfrentando contra essa pessoa, quando na verdade o problema não está na pessoa que semeia, mas no inimigo que está por trás dela. Aí você começa a discutir com o filho, começa a discutir com o pai, começa a discutir no trabalho, começa a dizer que o problema é a sogra, é o sogro, quando na verdade o problema são espíritos malignos que estão manipulando essas pessoas para tentar destruir a sua vida. E enquanto você não tiver discernimento do que está acontecendo, você vai usar as armas erradas, porque existem pessoas que são enviadas pelo inimigo só para tentar destruir a tua paz. Quando você disse que ia se posicionar, o diabo colocou alguém no teu caminho. Quando você disse que ia ir para a igreja, alguém te fez um convite para te chamar para o baile. Quando você disse que ia buscar o Senhor, alguém foi lá e te convidou para o mundão. É uma porta que se abriu para te tirar do altar. É um namoro que apareceu para te afundar no pecado. É uma circunstância que o inimigo criou para se aproveitar da sua carência. Porque ele viu que você estava fraco, ele viu que você estava dormindo, ele viu a sua necessidade, e ele criou todo um cenário para te levar à destruição. E como você está fraco, você não tem discernimento contra quem é a sua luta, que não é contra a pessoa que semeia, é contra o espírito que está levando ela. Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. E quando eu entendo que a minha guerra é espiritual, eu fecho mais a minha boca e uso mais o meu joelho. Quando eu entendo que a minha batalha é espiritual, eu falo menos e oro mais. Eu me movimento espiritualmente, porque eu não entro numa luta fisicamente, mas eu entro numa guerra espiritualmente. O inimigo chega, semeia o joio, vai embora, aí de repente cresce, porque o texto diz que quando a erva cresce, o joio, como o trigo, aparece. Jesus está dizendo aqui, não no caso de Jesus, o semeador, Jesus contando a parábola, que quando a erva cresceu, tanto o trigo quanto o joio apareceram. Quando a erva cresce, o joio aparece e o trigo aparece. Empresta a tua boca para Jesus e diga para pelo menos 2 pessoas: o joio também aparece. Diz. Guarda isso. A palavra de hoje é muito simples. Os dois crescem juntos, e tanto o trigo quanto o joio aparecem. Os dois crescem e aparecem, e eles são idênticos. Tanto o joio quanto o trigo, se você olhar esteticamente e não tiver um senso cultural para conseguir discernir, e até quem tem cultura tem dificuldade. Na verdade, você só consegue diferenciar o joio do trigo ou quando você joga para cima, que o vento faz a separação, ou quando você espalha na mão e você percebe o que tem dentro do trigo. Porque quando o joio ele é passado pela mão, não tem nada dentro dele, ele é vazio. Mas quando você passa o trigo na mão, fica na sua mão os frutos. Uma das funções de um semeador ou de alguém que trabalha nesse meio costuma fazer é pegar tanto o joio e o trigo na hora da ceifa e jogar para cima, e quando o vento sopra, o vento leva o joio e o trigo permanece. Por que o trigo permanece? Porque dentro do trigo tem fruto. Eu disse que dentro do trigo tem, pouca gente falou, dentro do trigo tem, se não pegar fogo pelo menos você vai entender a palavra, dentro do trigo tem, aí quando o vento sopra, o joio vai. Por que o joio vai? Porque dentro do joio não tem nada, está vazio. Mas quando o vento sopra no trigo, o trigo fica, porque o que tem dentro do trigo é fruto, e o fruto faz o trigo permanecer. Então olha o que o semeador está dizendo, que quando a erva cresce, o joio e o trigo aparecem. Os dois aparecem, mas há uma diferença dos dois: só o trigo permanece. Joio canta, joio prega,
joio toca, joio profetiza, joio ora, joio vai para a igreja, joio vai para ensaio, joio vem para culto, mas só permanece diante do vento trigo. Catuca alguém perto de você e diga: tu é trigo. Diz: tu é trigo, 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 trigo. Tu é trigo. O vento vai soprar e tu vai permanecer. A luta vai aparecer, mas tu vai permanecer. Vai bater de tudo quanto é lado, mas tu vai permanecer. Vai ter vento de cima, tu permanece. Vai ter vento de baixo, tu permanece. Vai ter vento do lado, permanece. Vai ter vento do outro, permanece. Vão se levantar, mas vai permanecer. E quando o vento levar alguns joios, a gente vai ver quem é trigo e quem é joio. Porque joio pode cantar, joio pode pregar, joio pode vir para a igreja, mas joio não consegue ter permanência. Porque Jesus disse nos evangelhos que somente aquele que tem a casa firmada na rocha, que não é levado pela... Jesus disse que aquele que tem a casa firmada na areia, ele não permanece, mas aquele que tem a casa firmada na rocha. O que é rocha? Palavra. Aquele que está na palavra, aquele que vive a palavra, aquele que guarda a palavra, tem peso, 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 peso para permanecer no meio dos ventos. Só quem é trigo dá glória para mostrar que está vivo aqui. Qual a diferença? É simples. Trigo permanece. No 3 você grita isso. 1, 2, 3, vai. Gostei, mas eu gosto que repita. 1, 2, 3, vai. Tem uma única diferença. E a diferença qual é? Só esse lado falou. 1, 2, 3, vai. Então a diferença do vento, a diferença na luta, a diferença na crise é que no meio dos ventos o trigo permanece. Balança alguém perto de você e diga: tu vai permanecer, rapaz. Tu vai permanecer. Vai permanecer no meio das lutas. Vai permanecer no meio das pedradas. Vai permanecer no meio da crise. E levanta a mão quem tem fé para receber. Porque pode o vento soprar. E que sopre o vento. Porque o vento só vai revelar o trigo que está dentro de você. Você não vai ser levado pelos vendavais do mundo, mas você vai permanecer. Permanece. O trigo permanece. A diferença é que o joio é levado e o trigo fica. O trigo permanece. O trigo continua. O trigo não é levado pelas circunstâncias, pelos ventos que sopram. E uma das características de separar o joio do trigo é que o semeador jogava tanto os dois para cima, e na hora do vento separava o joio e o trigo ficava. Porque o trigo permanece. O que faz a diferença do joio para o trigo não é a aparência. Alguém me ouve? Diga amém. O que faz a diferença do joio para o trigo não é o que está por fora. Porque o joio é idêntico ao trigo. Esteticamente é a mesma coisa. Mas o que ele carrega dentro diz aquilo que ele é. Por isso que aquilo que acontece do lado de fora não revela aquilo que eu sou. O que revela aquilo que eu sou, que eu carrego do lado de dentro. É por isso que nós vemos um monte de pessoas que lutam e depois não permanecem. Por quê? Porque o que faz você permanecer não é o que você aprende do lado de fora, mas é o que você carrega dentro. É essência. O que me faz ser é essência. É o que eu carrego do lado de dentro, que me dá estrutura para permanecer. Então às vezes existem coisas que você não está suportando, porque ainda você não aprendeu a ter estrutura. Aí Deus está tratando aqui dentro para te ensinar a permanecer. Porque toda vez que um problema acontece, você foge. Toda vez que acontece daquela forma, você pega o teu pezinho e mete o pé. E Deus está te ensinando a permanecer diante das lutas. Deus está te ensinando a ter essência, a não ser levado pelas coisas que acontecem do lado de fora, mas continuar com essência, permanecendo. Quem olha de fora percebe que é a mesma coisa, porque o joio não tem muita diferença do trigo. Só que o trigo dentro dele tem frutos, e os frutos pesam e dão estrutura para ele permanecer diante das lutas. É por isso que Deus está permitindo certas coisas acontecerem,
para que você aprenda a gerar frutos, e esses frutos venham pesar em você, porque você vai frutificar tanto de dentro para fora, que não vai ter vento que vai te tirar da presença de Deus. Você vai frutificar tanto de dentro para fora, que não vai ter crise que vai desestabilizar as tuas forças. Você vai frutificar tanto de dentro para fora, que não vai ter contenda, não vai ter fofoca, não vai ter calúnia, não vai ter mentira, não vai ter vento, não tem macumbaria, não vai ter feitiçaria, não vai ter encantamento, não vai ter palavra contrária, não vai ter palavra de maldição. Nada vai desestabilizar as tuas forças, porque não é aquilo que você pega do lado de fora, mas é aquilo que está te mudando do lado de dentro. Alguém pode abrir a boca e dar glória a Deus? Que alguém pede você e diga: tu vai permanecer, meu irmão. Tu vai permanecer. Aí, para fechar, o trabalhador pergunta: ué, por que tem joio então? Aí ele responde: porque o inimigo plantou. Ué, se tem joio e o inimigo plantou, então me deixe arrancá-lo. Aí o semeador vai dizer: não, deixai-o crescer até a ceifa. Pergunte para mim, por quê? Ele diz aqui: porque eles são tão parecidos, que se arrancar antes do tempo, pode acabar arrancando o trigo, pensando que é joio. Aí ele diz: deixa crescer, porque no tempo da ceifa, o que é a ceifa para Jesus? O fim. Ele vai separar o joio do trigo. Então até lá, deixa crescer. Você vai ter que aprender a conviver com o joio. De repente você é trigo ou é joio, eu não sei quem você é, só Deus pode dizer, mas você tem que aprender a conviver com o joio. Então nesse campo, você vai lidar com pessoas que você não vai gostar, mas tem que deixar para crescer, porque eu não posso determinar a condenação sua, se somente Jesus pode dizer quem vai para o céu e para o inferno. E se você não aprende a conviver com seus irmãos que estão na terra, você não está preparado para subir com ele para o céu. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai engolir seco mesmo? Pergunta. Você precisa aprender a conviver com o joio. Ah, mas fulano não presta, tem um jeitinho que eu não suporto, não gosto dela, ela esse negócio toda hora fica pegando a espada, cortando a orelha de soldado. Imagina se a gente fosse julgar os discípulos pelas características que eles tinham. Eu iria dizer que Judas era trigo e Pedro era joio. Eu explico por quê. Primeiro, Jesus escolheu Judas para ser tesoureiro do grupo. Irmão, cuidar de dinheiro do grupo, uma função de confiança. Na minha concepção, se ele escolheu Judas para cuidar do dinheiro, só pode ser trigo. E lá na frente Pedro, que vai cortar a orelha de Malco, que vai tomar atitudes precipitadas, impulsivo, eu ia olhar para aquele cara ali, aquilo ali é joio, aquilo ali não presta não, aquilo ali tem que nascer de novo. E lá na frente Jesus vai dizer para ele: sobre te edificarei a minha igreja. Olha que coisa louca. Às vezes você julga alguém pela aparência e está dizendo é joio, não presta por causa da personalidade, só que Deus pode fazer dele um trigo. Por isso que somente a ceifa vai determinar a condenação do joio e a separação do trigo. Por quê? Porque até então ninguém sabe quem é joio e quem é trigo. Só Jesus vai fazer essa separação. Eu não posso dizer que não tem jeito para você. Se Jesus é capaz de mudar a tua vida, por que eu vou dizer que não tem jeito? Não tem jeito para fulano cai demais, fulano peca demais. Cuidado que tem gente que pode começar joio, mas vai virar trigo. E tem gente que começa trigo, mas vira joio. Mas balança alguém: tu vai ser trigo. Diz trigo, tu vai ser trigo. Vai ser trigo. Agora diga para ele assim: eu vou te ajudar a ser trigo. Diz: eu vou te ajudar a ser trigo. Não, mas fala mesmo: eu vou te ajudar a ser trigo. Pastor, como é que eu vou ajudar ele a ser trigo? Tirando a paciência dele, criando problema para ele, deixando ele passar no vento. Que é isso, pastor? Verdade. Porque tu só aprende
a ser trigo quando o joio começa a se manifestar. Eita, vou repetir. A atitude do joio mostra você aprender a ser trigo. Você só aprende a ser trigo quando o joio começa a fazer errado. Você só aprende o que é certo quando descobre errado. Você só aprende o que é céu quando vê as atitudes erradas. As atitudes do joio, errando como joio, caindo como joio, sem temor, sem princípio, sem palavra, faz você entender a verdade. Então tem muita gente que está aqui dentro que vai te ensinar a ser crente, vai te ensinar a orar. Está difícil para dar glória, mas vou repetir, vai te ensinar a ser crente, vai te ensinar a amar, vai te ensinar a perdoar, vai ensinar a estender a mão. Porque eu sou dessa que eu não consigo engolir algumas coisas. Porque comigo eu sou difícil. Jesus vai colocar um Pedro no teu caminho para arrancar a orelha de muita gente, para você aprender a amar, para você aprender a perdoar, e você entender que tem jeito para ele como tem jeito para você. Ninguém aqui está perdido, todo mundo tem chance de morar com ele no céu. Alguém pode dar um grito de glória, senão eu vou pensar que tem joia nessa casa. Diga para alguém perto de você: tu é trigo. Diz: tu é trigo, tu é trigo. Então canta como trigo, anda como trigo, prega como trigo, permanece como trigo, fica como trigo, anda como trigo. E pare de ficar parando igual o joio, porque Deus não te chamou para viver como joio. Só quem recebe, dá um pulo